Bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, que é um encontro de alegria, que é um encontro também de informação, de conhecimento e também de oração. É uma alegria tê-los sempre. Nós iremos mais uma vez apresentar para vocês o trabalho, a vivência dos missionários na Síria. Um país marcado por tanta situação de sofrimento, de perdas, de guerras, de destruição, mas também com a presença dos missionários que ali dão um verdadeiro testemunho de entrega e de amor pelo povo da Síria. Convido a você para permanecer conosco, para também se comprometer cada vez mais, porque ser cristão é entregar-se também para que o outro possa crescer, para que o outro possa ter vida. A nossa missão aqui em Alepo é dar amor às pessoas com as quais convivemos. Espalhar o amor. Aqui, na cidade, falta amor. Me sinto muito triste, porque se tivessem vindo antes da guerra, veriam que era muito, muito, muito bonita. Pensávamos que o conflito não chegaria em Alepo, mas de repente, de um dia para o outro, metade da cidade estava ocupada por gente que não era de Alepo. A cidade foi dividida em duas partes, a parte oriental e a ocidental. E havia um muro, como o de Berlim, que separava completamente as duas partes da cidade. Os 3 últimos anos têm sido muito difíceis. Foram anos de martírio, destruição, de morte lenta, pois já não havia água nem eletricidade. Também caíam mísseis continuamente nas ruas, nas casas, nas igrejas, nas mesquitas, nas escolas, nos hospitais, noite e dia. Foi uma tortura. Foi o terrorismo que deixou nos corações de muita gente tanta amargura, tanto medo e tanta tristeza. E muitas pessoas deixaram a cidade. Eu espero que isso acabe depressa, mas eu não sei o que o futuro nos reserva. E espero que eu possa me sentir feliz de novo e possa realizar alguns dos meus sonhos aqui, sabe? Realizar aqui no meu país. Não sabemos quando a nossa vida chega ao fim. Há riscos em todos os lugares e é perigoso em todo lado. Nós não sabemos se é seguro e, de repente, podem cair bombas. As pessoas vivem com medo porque elas precisam sair e não sabem se voltarão ou não. Pode imaginar o que as pessoas sentem, as famílias que perderam os seus filhos, filhas, maridos ou mulheres. Como elas estão vivendo?
cortaram o abastecimento de água, cortaram também completamente a eletricidade e também bloquearam o acesso às ruas principais. As pessoas perderam as suas referências civis e começaram a bater aqui na porta da igreja. O que podemos fazer para ter água? Podem nos deixar usar o seu poço? Para conseguirem água, só assim mesmo. E foi assim que tudo começou, quando abrimos as portas e começamos a escutar as pessoas de noite e de dia, tentando dar uma resposta às suas necessidades básicas. Então, foi assim que a igreja procedeu e se apresentou como uma mãe que tem que ocupar-se da sua gente. Me dói demais ver o meu país e o meu povo passando por isto. Especialmente as crianças e os idosos. Não é fácil ver as lágrimas das mães e ouvir as suas tristezas. Muitas vezes eu choro com elas. E o que fazemos é também favorecer que as pessoas se encontrem. E isso não é um simples encontro. É ver no próximo um ser humano. Durante toda essa guerra, o próximo se tornou um inimigo. Ali, diante do ódio, diante da vingança, era necessária uma resposta muito forte, muito clara e muito imediata. Diante de uma mensagem de morte enviada através de um míssil, era necessária uma resposta de vida. E foi assim que nós começamos a reagir. Desde o princípio, a igreja na Síria optou por não ter armas, porque uma vez que se recorre a armas, começam os problemas e começam as mortes dos nossos e a morte dos outros. E nós temos que ser livres como igreja para ser uma ponte de reconciliação entre as várias partes. Eu acredito que, no futuro, os cristãos terão um grande papel na reconstrução do país. Nós temos muitas capacidades. Nós temos muitas pessoas que podem participar nesse processo. E a presença cristã na Síria confere uma espécie de equilíbrio entre todas as outras seitas, as outras religiões, e então é muito importante que os cristãos participem do futuro da Síria. Então nós começamos a comprar combustível a um preço muito elevado para fazer funcionar os geradores elétricos e para fazer funcionar também as bombas, para extrair água dos poços e distribuí-la pelo maior número possível de pessoas, dia e noite. Lentamente, começamos a perceber que havia muitas famílias, especialmente aquelas com mulheres grávidas, em casos especiais de bebês ou de doentes, que realmente não tinham condições de carregar os baldes d'água. Então, nós resolvemos criar um projeto complementar para a distribuição de água com 4 caminhões equipados com bombas, equipados com reservatórios de água, para fazer chegar a água ao 5º ou 6º andar, onde vivem estas famílias nessa situação. Era instintivo. Em todo lugar que houvesse um poço, era logo para o benefício de todos. O fornecimento de energia é muito ruim. Não temos eletricidade ou só durante 1 hora por dia. Há meses em que não há eletricidade. Por isso temos geradores, que temos que pagar.
não havia luz, por isso havia geradores. Tínhamos que nos inscrever para poder receber 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Imagine, nos inscrevermos para receber 2 amperes, hein? 2 amperes. E depois vemos uma idosa que não tem nada, e aí passamos um cabo para ela poder ver um pouco de televisão ou acender uma lâmpadazinha. Midan é uma das zonas mais destruídas de Alepo. Há muitas famílias que ainda vivem nas casas danificadas. Por isso, nós iniciamos este projeto a fim de ajudarmos estas pessoas, estas famílias. Esse aqui é um dos proprietários de uma das casas danificadas. Ele nos disse que não podia imaginar que alguém viesse para o ajudar neste trabalho de recuperação. Quando nós chegamos, num primeiro momento, nós não vimos telhados nem paredes. Estava quase tudo destruído. Começamos pelo telhado e também pelas paredes, e agora estamos terminando a casa. Até colocamos uma porta nova. Estamos muito contentes, muito felizes por uma família poder voltar a viver aqui. E agradecemos profundamente a ACN, porque com a ajuda deles, nós conseguimos trazer uma família de volta à sua casa. Este é o Centro para o Movimento de Jovens Ortodoxos, Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe, que ajuda os refugiados, as pessoas que deixaram suas casas devido aos combates em Alepo Oriental. Distribuímos refeições quentes, material de limpeza e produtos para bebês, coisas do gênero. A maioria das pessoas vem aqui todos os dias para procurar ajuda. As igrejas estão fazendo um bom trabalho aqui na Síria. Em qualquer igreja, há programas de emergência e de desenvolvimento ajudando outros, e nós ajudamos a todos, não discriminamos. Cerca de 90% da população é muçulmana. Isso significa que 90% da nossa ajuda vai para os muçulmanos. Isso é normal. Esta é a média. Ajudamos todos que precisam. Penso que o futuro desse país depende da sociedade e que depois de todos esses anos de guerra, a confiança foi destruída. Penso que o único futuro para o país é reconstruir esta confiança, ou reconstruir esta rede e esta confiança entre os diferentes grupos no país. A nossa forma de trabalhar é apenas trabalhar por todos e com todos. É apenas reconhecer que trabalhar juntos é a única maneira de construir a sociedade e de construir um possível futuro. Eu creio que esta guerra fez surgir o pior das pessoas e também o melhor das pessoas. Percebemos que a destruição não afetou apenas a pessoa, mas através da destruição da pessoa, também destruiu a família. Para reconstruir a sociedade e para reconstruir a igreja, é necessário trabalhar arduamente a fim de ajudar a pessoa e ajudar a família. Lamentavelmente, nós vimos nas nossas estatísticas, com muita tristeza, o quanto o número de crianças tem diminuído.
Houve uma época na nossa comunidade, em Alepo, em que havia 100 crianças para fazer a primeira comunhão. Este ano, houve apenas 12 ou 13, e a mesma coisa para a Crisma. O número de batismos é muito baixo e também o número de casamentos também é muito baixo. Pensamos que para a reconstrução do país, a reconstrução da cidade e da igreja, temos pensado que para realmente haver uma reconstrução, precisamos pensar em reconstruir a família. Organizamos estatísticas para saber quantos casais se uniram durante o ano da crise e descobrimos que foram quase 600. Muitos muçulmanos não nos conhecem e precisam nos ver. Quando nos veem, descobrem uma realidade que ilumina as suas vidas. O mundo muçulmano é um mundo que hoje necessita do cristianismo. E nós precisamos deles porque eles também são pessoas que também creem e podem nos ensinar a nos relacionarmos com Deus. Nós, como cristãos, o nosso exemplo é suficiente para que os muçulmanos aprendam conosco a pronunciar a palavra amor. Eles não a conheciam. Agora, hoje em dia, eles nos dizem: já ouvimos várias vezes com vocês, temos conseguido e aprendido a amar com vocês cristãos, porque nosso exemplo é real. Quando mostramos às pessoas que ajudamos, todos que amamos e perdoamos, como Cristo nos ensinou, os muçulmanos começaram a perdoar. Isso não existia na religião muçulmana. E se nós não prestamos este serviço, essa missão, ninguém mais o fará. Somos responsáveis diante do nosso Deus e perante toda a Igreja Universal e perante toda a humanidade. Para as pessoas, a nossa presença é tudo. Ver, por exemplo, um hábito na rua já é muito. Ver o nosso exemplo, que damos o nosso tempo para escutar, mesmo não tendo todas as soluções, só escutar já é uma grande ajuda. Essa é a missão do Evangelho. Ser testemunha. Ser testemunha dos valores do Evangelho. Dentro de um mundo no qual nós vivemos em guerra, em primeiro lugar, mas também ser testemunha dos valores do serviço, da caridade e da solidariedade. É uma missão de respeito pelo próximo que é diferente de mim, que pode ter a sua própria religião, mas com quem posso construir uma ponte para edificarmos um mundo, uma civilização do amor. A missão do cristianismo hoje em dia é uma missão que é muito mais do que atual. É a chamada do Santo Padre para ir às periferias e nos deslocarmos em direção às pessoas que mais sofrem no mundo. Aqui há muita gente que sofre e um cristão, sinceramente, não pode ficar de braços cruzados. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral.
Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. A missão, conforme o que podemos também acompanhar neste vídeo, é algo que define a vida da igreja. Sem a missão, a igreja perde a sua alma, perde o seu encanto, a sua alegria. A igreja vive da missão. A Síria é um dos espaços onde a igreja é convidada a dar o seu grande testemunho. A obra pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre tem oferecido o seu grande esforço de forma criativa, ajudando os missionários a serem, naquele contexto, um grande sinal de esperança. Podemos perceber no belíssimo trabalho da irmã Anne Demerjan, que inclusive ela nos ajudou e muito na confecção dos agasalhos para as crianças, evitando que as crianças enfrentassem o terrível frio daquela região. Então, assim como a irmã Anne, tantos outros missionários têm ajudado para que os cristãos vivam na Síria. A Síria precisa dos cristãos e os cristãos precisam da minha e da tua ajuda. Para que você possa ajudar, entre em contato conosco, acn.org.br, ou ligue agora no telefone 0800 77 099 27. Você vai descobrir como também participar desta bela obra missionária. Espero sua ligação, espero a sua ajuda. Neste momento, convido você para rezar comigo. Senhor nosso Deus, pelo nosso batismo, nós somos também impelidos para a missão. Ajudai-nos a não recuar neste serviço, neste testemunho do Teu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É preciso também tomar a decisão. É preciso viver a vida cristã com muito compromisso, com muita alegria, como os missionários vivem na Síria. Conto com você.